Alô, alô, estamos em direto à espera que entrem quem vai assistir a esta conversa e também nosso convidado. Alô, Ruth, Adilta. Alô, boa noite, Deus abençoe. Obrigado por aderirem, por participarem. Aí está o amigo Paulo Rosa, já está, vou aqui adicioná-lo. Aí está. Vamos ver aí se o amigo entra aí. Oi, Oi, aí está ele, aí está ele. Como é que é? está tudo bem? Está tudo, desde hoje de manhã, não é? É verdade. Isto não dá para pôr em landscape, pois não? Não, 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 tem que ser mesmo assim. Tem que ser mesmo assim. Estou aqui a improvisar então. Assim, ainda tens tempo, aí a malta está a entrar. Alô, Ivo. Ok. Nosso Ivo tem sido um dos resistentes aqui. Já vai ir para a terceira conversa que vai assistir, também juntamente aí com a Ruth Neves também. E outra malta, também penso que já vi aí o colega Ruben Martins. Alô, Ruben, um abraço para ti também. A irmã Zezinha Fernandes, que é a minha mãe. É sempre bom quando as mães apoiam os filhos nas suas iniciativas. Aqui o Ivo está a mandar um abraço ao Paulo, o Eu conhecido como recordo-me do Pastor Ivo. Rui. Recordo-me com o Ivo. O Ivo deu uma vez aqui uma visita a Lagos. Recordo-me, sim. Isso. Catarina é E, uma moça aqui de Lagos. boa, boa. Muito bem. Espero que seja. Sim. Espero que a malta não se vá sentir defraudada. Acho que não. Acho que vai ser interessante. O nosso Luís Moisão também. Luís, um grande abraço para ti. Um grande abraço para ti. Muito bem. Ah, aqui a ver. Eunice Paz. Estão a Eunice dizer-me de olá, Almada. Raquel. Também. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Então vamos ter aqui enquanto aqui mais alguns ainda vão entrando, vamos aqui aquecendo os motores. Ah, ok, sim. Vamos ver se temos aqui uns minutos assim de uma conversa que eu acho que é interessante porque o livro em causa não é assim um livro assim abordado muitas vezes. Eu acho que vai ser interessante. Um abraço aí para o Brosli também, o André Dimas, meu grande amigo de Almada também. Nosso amigo David Catarino, grande abraço, David, para ti também. Uh, e vai ser interessante dizer também aqui aos nossos, quem está a assistir, que se forem tendo questões ou comentários, claro, os comentários podem ir sempre colocando nos comentários precisamente, mas se tiver alguma questão específica, tem mesmo aí aí o íconezinho das perguntas, porque fica muito mais fácil para nós aqui podermos ver em concreto as perguntas sem estar aqui a passar por todos os comentários. Então, se alguém tiver alguma pergunta, às vezes algum comentário, se quiserem acrescentar alguma coisa, vai ser uma conversa, não é? Odney Esperança também. Alô, Odney. Obrigado aí também pela tua presença. Aqui também, malta aqui minha, aqui de Sintra. Isabel Guimarães. Isabel, o Paulo também conhece. Sim. O Paulo também Um conhece. abraço para o pessoal de Aveiro. Muito bem, muito bem. Eu acho que está tudo a chegar em condições, que é sempre positivo. A semana passada com o pastor Humberto, uh, a net dele às vezes tinha assim uns coisitos, mas a coisa fez. A coisa também se fez e a maior, Sim. e a maior parte do tempo teve bem.
A minha está Mas ok, não está a gaguejar, não, ainda não deu sinal, não. ainda não, então, para já Não? está Ok. bom, está bom. Nosso Nathaniel, também nosso colega, Nathaniel Paula, que posso Um já adiantar, abração. já que o vi aqui, adiantar que na próxima semana vai ser o Nathaniel que vai estar à conversa comigo, a respeito do livro de Números, que é o livro que vem a seguir. Ok. Então fica já, eu vou reforçar depois no final da nossa conversa, mas fica já aqui já a dica de que para a semana o nosso colega Nathaniel Paula, Nathaniel, um abraço para ti. Um, Um abração, alô. Nathaniel. Muito bem, muito bem. Então nós queremos sempre aproveitar o tempo, porque queremos aproveitar aqui estes 60 minutos que o Instagram nos dá e quem tem vindo a acompanhar, e depois este vídeo vai ficar disponível também nos meus vídeos e podem depois eventualmente ver também mais tarde se não conseguirem assistir até ao fim. Mas para dizer quem tem-nos vindo a acompanhar, que esta é uma iniciativa que ainda vai no princípio, que eu chamei Bíblia da Conversa. Eu acho importante nos dias que vivemos que possamos conversar acerca. Nós que temos tantas conversas, nem sempre conversamos sobre o essencial, não é? Mas eu acho que conversar sobre a Bíblia é sempre um ganho. Conversar sobre a Bíblia Boa. é sempre positivo. Então, e conversar com amigos sobre a Bíblia, a conversa nunca se perde. E eu tenho vindo a dizer, e ainda bem que temos tido sempre alguns fiéis que nos vão assim acompanhando, mas mesmo que ninguém tivesse a ver, a nossa conversa, Paulo, não se perdia com toda a certeza, não é? Boa. E isso é importante. Ora bem, para quem não conhece, apresentar aqui o pastor Paulo Rosa, é pastor nas Assembleias de Deus em Portugal, atualmente na igreja em Lagos, Assembleia de Deus de Lagos, mas já fez o seu percurso, uns anos em Lisboa, Moscavide concretamente, e também uns bons anos ligado à Assembleia de Deus de Aveiro, concretamente ali Palhaça, Mira, Praia de Mira, e agora então mais recentemente em Lagos. Eu e o Paulo conhecemos-nos há 16 anos, Paulo, vê lá tu, 16 anos. Não é assim pouca coisa, né? Já são 16 anos, fomos colegas de Instituto Bíblico, É verdade. da mesma turma, não nos conhecíamos de todo. Eu acho que nem nunca tinha visto o Paulo na minha vida. Às vezes podia ter acontecido, nos cruzarmos em algum evento nacional, É alguma coisa, verdade. De mas eu pelo menos certeza não que nos tenho. cruzámos, mas não reparámos um no outro. É pá, ou não sei, é possível, eu não sei, mas é um prazer, Paulo, poder conversar aqui contigo. Um alô ao Abel também, Abel, um grande abraço, um grande Mais malta de abraço. Aveiro, um abração para o pessoal de Aveiro. Mais malta da Aveiro. Muito bem, não sei se queres dizer alguma coisa, Paulo, antes de arrancarmos. Estou contente pelo convite, obrigado. Eh, Fico muito contente por este tipo de iniciativas e obrigado também por te lembrares de mim também. Já tínhamos brincado há uns dias atrás off record, que não era um livro fácil, portanto, olha, mas cá estamos. Vamos ver, não é? E às vezes acabam por ser muito interessantes, não é? Acabam por ser muito interessantes. Vai ser desafiante, acredito que vai ser desafiante para nós dois e também para quem nos vai acompanhar também vai ser desafiante. Queres já, antes de eu vou fazer um resumo resumidíssimo do livro do Levítico, mas assim no teu entender, consegues assim arranjar uma justificação principal porque a razão pela qual o livro do Levítico não é muitas vezes, não é lido, não é, diria até que não é pregado. Sim, Eu não me recordo a última vez, eu por acaso aqui no contexto da Assembleia de Deus de Sintra preguei há pouco tempo um texto levítico, mas porque também nos meus devocionais tenho-me obrigado a passar por todos os livros da Bíblia, então sim. pronto. Mas tu tens alguma ideia? Claro que tens, não é? Mas qual é que tu achas que é a razão principal pela qual o livro do Levítico não é assim tão considerado? Olha, primeiro porque provavelmente temos dificuldade em articulá-lo com a nossa fé cristã. E talvez porque tínhamos dificuldade em articulá-lo com a nossa fé cristã, acabamos também por ter aqui alguma dificuldade. Depois, literariamente, também não é um livro muito fácil.
Eu confesso também que quando eu era adolescente e os meus pastores me motivavam a ler a Bíblia toda, normalmente era nestas zonas que eu perdia a motivação de continuar a leitura, não é? Há situações que são repetitivas, há contextos culturais com os quais não nos identificamos. Depois as outras partes, nós gostamos muito de narrativas visuais, ok? Gostamos de narrativas como os relatos de Davi, as suas batalhas, e isso seduz-nos. Este livro não é bem assim, e como não é bem assim, então acaba por parecer despercebido, mas lança fundamentos muito importantes na nossa fé, e eu espero que a gente consiga aqui conversar um bocadinho sobre eles. Sim, acho que sim, acho que havemos qualquer coisinha há de sair, com toda a certeza. Dizer também aqui quem nos vai acompanhando que, e aqui um abraço para o Francisco também, Francisco Branco, um grande abraço para ti, nosso colega também. Sim, O Francisco, sim. o Alexandre Dias, um abraço para ti, Alexandre, também, um colega pastor, não do nosso movimento, mas um colega pastor também, um abraço também para ele. Dizer aqui quem nos acompanha que, apesar de ser aqui dois pastores à conversa, estamos precisamente a conversar e às vezes estamos a pensar alto, não queremos de maneira nenhuma estar aqui a estabelecer doutrina naquele sentido. É uma conversa de amigos, acima de tudo, é isso, uma conversa que se pretende honesta do ponto de vista até intelectual, não é? Honesta. Sim. Então não de todo não fiquem a achar que estamos aqui com pretensões de estabelecer assim grande doutrina, embora, claro, muitas vezes falamos das nossas convicções, não é? Eu acho que isso também isso obviamente vem sempre ao de cima. Dar aqui um pequeno, antes de entrarmos mesmo, dar aqui um pequeno resumo, como tenho feito nos outros livros. Um aspecto que eu gosto sempre de enquadrar, porque normalmente é um aspecto que a malta não costuma prestar muita atenção, é o enquadramento cronológico dos livros. E quando falamos de Gênesis, eu chamei a atenção que a narrativa de Gênesis, nos 50 capítulos que Gênesis tem, pelo menos, estamos a falar de 2.200, 2.300 anos de narrativa, o que é brutal, o que é bastante. Quando chegamos a Êxodo, esse intervalo de tempo nos capítulos de Êxodo é um intervalo muito mais curto. Estamos a falar pronto, o primeiro capítulo de Êxodo tem ali, depende da cronologia que usemos, mas entre 200 e qualquer coisa, 400 anos, porque é o período que o povo de Israel teve no deserto. Resta saber se são 400, se são menos, mas não é isso que vamos discutir aqui hoje, nem pouco mais ou menos. E depois os 80 anos da vida de Moisés, e depois a partir do capítulo 3 para a frente, temos meses, quer dizer, não temos muito mais do que isso. Quando chegamos ao livro de Levítico, o livro de Levítico está-nos a deixar no Monte Sinai, já, e o livro de Levítico, no máximo dos máximos, terá ali um mês de... Portanto, todas estas instruções, tudo isto que foi dado, alguma narrativa que vamos ver que também tem, foi ali num período muito condensado. Portanto, do ponto de vista de intervalo cronológico, o livro de Levítico não tem grande relevância, porque acima de tudo, e tem a ver com aquilo que o Paulo também estava a dizer há pouco, o livro de Levítico não tem grande expressão narrativa, portanto não avança muito na história, apenas traz informações que têm a ver com a lei. Tem a ver com a lei do ponto de vista do culto, da adoração, e tem a ver também com a lei no sentido da conduta do povo no seu dia-a-dia também, não é? Então, tirando uma pequena narrativa de Nadab e Abiú, capítulo 10, e depois um bocadinho mais à frente, uma pequenina história do filho de uma israelita que blasfemou o nome do Senhor, nós não temos mais narrativa nenhuma. Por isso, eu penso que essa, como disseste bem, também é uma das razões pelas quais o livro de Levítico é passado por cima, neste sentido, não de forma depreciativa, mas precisamente Sim. por causa... Falta esses elementos de escola dominical, vamos dizer assim, não é? Falta aí esses elementos visuais para ser mais considerado. E o livro, basicamente, então, a grande maioria do livro divide-se em duas grandes áreas. Uma área que tem a ver com o cerimonial, que tem a ver com a adoração, tem a ver com o culto,
como é que o povo se deveria apresentar diante de Deus em diferentes circunstâncias para cultuar. E depois também, a partir do capítulo 16, 17 para a frente, é mais uma questão da vida cotidiana, que deveria também, como vamos ver, certamente também vais tocar nisso num certo sentido ou outro, deveria também demonstrar os mesmos princípios também de santidade e assim. Muito bem, e basicamente o livro de Levítico é isto, um grande desafio teológico, um grande desafio cultural, mas é a palavra do Senhor, não é? É a palavra do Senhor. Então, Paulo, passando a bola para ti, o que é que tu nos sugeres deste livro? O que é que gostavas de ressaltar? Algum texto que pudéssemos ler? Olha, sim, gostava. Eu não prevejo, não me propus, e aquilo que trazia aqui para conversar contigo, não vamos abranger provavelmente o livro todo. Mas inicialmente, aquela parte inicial dedica muita da sua atenção à questão dos sacrifícios. Mas antes de nós avançarmos para essa questão dos sacrifícios, tu falaste também de questões morais, de questões de comportamento, e há muita gente que divide isto de muitas maneiras para tentar aqui arrumar as ideias, e alguém dividiu isto de uma maneira muito interessante. Há uma parte inicial que fala de como chegamos a Deus, e há outra parte depois adiante que é como permanecemos diante de Deus. Ok? Mas eu gostava de abordar aqui contigo aqui uma parte inicial relacionada especialmente com os sacrifícios. Entretanto, há aqui muitas leis, e talvez também por ser muito quase técnico, a maneira como são debitadas leis após leis, talvez isso também não seduz as pessoas quando estão a ler, e é muito desafiante. E uma grande tendência que existe hoje, porque muitos dos críticos da Bíblia querem nivelar a revelação cristã com outros cultos e com outras orientações e tudo mais. Então, e como eles querem nivelar a revelação cristã com tudo isso, tentam colocar a revelação bíblica ao nível dos outros, dizendo, bem, todo este conjunto de normas, todo este conjunto de sacrifícios são adaptações de coisas que já existiam. Ora, isto é intelectualmente abusivo, porque a revelação bíblica contém elementos únicos e exclusivos. Obviamente que a noção de sacrifício, outros povos o praticam também na sua expressão religiosa. Mas há aspectos que tornam a revelação bíblica única e exclusiva, e por isso torna-se tão especial. O monoteísmo é uma coisa que hoje nós conhecemos, lidamos, mas era praticamente uma situação muito, muito resumida. A natureza ética e moral de todo este ensino, normalmente os cultos das outras divindades, a verdade era esta, também a maior parte deles eram cultos ligados à fertilidade. Portanto, uma natureza muito, 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 muito diferente. Ainda relacionado, porque os críticos dizem que isto foi tudo muito absorvido ali daquela área. Quase todos os cultos cananeus mais primitivos envolviam sacrifício de pessoas. Portanto, aqui temos uma grande distinção. E mais, e agora aqui, para introduzir e para entrarmos também mesmo no texto, introduz a ideia de um Deus santo. Ok? E nós temos que entender que a maior parte do politeísmo apresenta deuses caprichosos. Deuses com motivações muito egoístas, deuses orientados por humores. Portanto, se ele estiver bem humorado no dia que tu fores buscar, pode ser que a coisa corra bem. Mas se ele estiver zangado, ou se outro Deus lá roubou a namorada, isto é possível que corra muito mal para ti. Portanto, havia sempre esta ideia dos deuses e das divindades, e aqui apresenta-se um Deus muito distinto, a questão da santidade. E por causa dessa questão da santidade, também há aqui uma questão do entendimento em relação ao pecado. E por isso mesmo, em relação à santidade e ao pecado, quando a Bíblia apresenta a noção de sacrifício, está a apresentar a noção de sacrifício no sentido de obter perdão da parte de Deus.
as outras divindades. A dimensão do sacrifício de outras divindades era obter um favor. No fundo, cair nas boas graças. Eu, quando era miúdo, lembro-me de ver às vezes filmes e desenhos animados que os bandidos, às vezes, para entrarem em algum lugar, levavam umas salsichas ou uns bifes para o cão que estivesse lá a guardar o sítio e, portanto, amansavam o bichinho para se poderem aproximar. E muitas das visões que havia das divindades eram assim, era necessário aplacar a ira de alguma forma e os sacrifícios serviam para isto. Ora, os sacrifícios que são apresentados aqui e o início do livro do Levítico é apresentado sobre isto. Deus apresentou-se a Moisés e começa logo a falar acerca das ofertas e dos sacrifícios, e depois há um detalhe dos vários tipos de sacrifícios e os seus propósitos. E a ideia que está sempre aqui por base é: Deus é santo e a questão do pecado veio aqui a comprometer a comunhão que existe com Deus. E isso é preciso ser restaurado, ok? Obviamente, isto também lida com situações de puro e impuro, então, e tem a ver com isso. O livro de Levítico, e talvez, é interessante, talvez a citação do Novo Testamento mais forte, mais relevante, que encontramos no Novo Testamento, do livro de Levítico, está em Pedro, que diz: sede santos, porque eu sou santo. E isso está em Levítico e repete várias vezes em Levítico. É interessante. Talvez a citação mais destacada que existe no Novo Testamento em relação ao livro de Levítico seja essa expressão: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, há esta ideia aqui. Há a noção de uma comunhão quebrada, uma comunhão destruída, e agora apresenta-se aqui a noção dos sacrifícios e a vária natureza dos sacrifícios. Não sei se queres acrescentar alguma coisa enquanto eu bebo um bocadinho de água. Sim, posso dizer que um dos aspectos que precisamente os sacrifícios do povo de Israel eram distintos de alguns sacrifícios pagãos. E ainda hoje, no ocultismo, na feitiçaria, essa ideia também ainda prevalece um pouco, que o facto de a maioria dos sacrifícios poderem ser consumidos depois do ritual era uma novidade na adoração israelita, porque a ideia de que quando um sacrifício, quando o animal era morto, a ideia de que algum aspecto negativo passaria para o animal e o animal iria levar a parte impura da coisa, impedia, por causa do tal medo místico, do tal medo, impedia que os ofertantes pudessem consumir daquele animal. Ele era até era jogado fora, totalmente consumido, ou assim, porque havia um certo receio, uma certa mágica, uma certa... E é interessante que um dos aspectos, isso lá está, isto é daquelas coisas que não tem grande aplicabilidade do ponto de vista espiritual, daquelas coisas não se prega, pronto, vamos dizer isto assim, mas é bastante interessante a questão de que na esmagadora maioria dos sacrifícios, tirando a questão do holocausto, mas aí também tem por uma razão que tem a ver com a questão da expiação do pecado e etc, e pronto, mas o restante eles tinham que participar eles tinham que comer os sacerdotes. Aliás, em capítulo 10 até há uma situação na sequência da morte de Nadab e Abiú em que Moisés fica chateado com Eleazar e Itamar, os outros dois filhos de Arão, porque eles precisamente não comeram do sacrifício e que deixaram aquilo queimar até ao fim. Mas pronto, só para dizer que esse também nesse aspecto, é um pequeno detalhe, mas nesse aspecto também vê-se a diferença entre aquilo que era o ritual israelita e os rituais pagãos ali à volta, não é? Só por curiosidade. Não. Exatamente. Olha, eu gostava de destacar aqui um pormenor que existe aqui em vários dos sacrifícios, e encontramos logo aqui no capítulo 1 e no verso número 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois, na oferta seguinte, ou no tipo de sacrifício seguinte, no capítulo 2, vai-se repetir esta ideia de colocar as mãos sobre. Capítulo
aliás, capítulo 3, os sacrifícios de paz, ou sacrifício pacífico. No verso 2, repete esta ideia: e porá a mão sobre a cabeça da oferta e a degolará. E depois isto existe também no capítulo seguinte, no capítulo 4, e então existe esta ideia de colocar as mãos sobre o sacrifício que eles estavam a levar. Esta ideia, eu escolhi esta ideia, selecionei esta ideia, porque quem me conhece e quem me acompanha um pouco, e talvez haja alguns aspectos que eu seja repetitivo, tem a ver com a questão da substituição. Eu não me canso e sinto necessidade de repetir isto constantemente. Os israelitas entendiam esta questão da substituição, ok? Eles sabiam que a penalidade do pecado caía sobre eles, não numa dimensão mística, mas numa dimensão representativa. Eles diziam: Deus, este sacrifício, este animal é inocente, morre aqui em meu lugar, dá aqui a sua vida em meu lugar, porque entendiam que o resultado dos seus pecados e o resultado dos seus pecados que destruía a comunhão com Deus, quebrava a comunhão com Deus, só podia ser restaurada dessa forma. E nós temos que entender uma coisa. Houve uma vez um amigo colocou no Facebook uma frase, daquelas frases que às vezes o pessoal coloca nas redes sociais para tentar impressionar, e havia uma situação social que não tinha nada a ver com a fé, e ele no seu Facebook ele colocou lá uma frase e dizia: nós precisamos é de graça, nós não precisamos de lei. Ora, é muito importante nós entendermos que a graça que Jesus nos oferece é um cumprimento da lei, ok? O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aliás, nós citamos aqui um versículo muito importante que é referido no Novo Testamento: sede santos porque eu sou santo. Então, o mesmo Deus que exige justiça por causa dos pecados, e nós sabemos que o resultado do pecado é a morte, e então havia esta noção dos sacrifícios, mas o ofertante colocava as suas mãos, faria uma oração simbólica, oraria a Deus, pediria perdão pelos seus pecados, ou adoraria a Deus conforme a natureza do sacrifício e o motivo que o tivesse a levar ali naquela circunstância, oraria a Deus, clamaria a Deus, mas entendia sempre: este animal é inocente, nada fez, está a verter o seu sangue, ou está a dar a sua vida para morrer em meu lugar. Então havia constantemente esta ideia, e eu não consigo deixar de reforçar isto. Porquê? Porque no nosso contexto português, a verdade é que nós temos uma tradição religiosa dominante, ok? E essa tradição religiosa dominante, ela é muito forte no nosso país, e essa tradição religiosa dominante ensina que o sacrifício de Jesus foi um exemplo. Ok? Eu acredito que houve muitos aspectos da vida de Jesus que foram um exemplo. Ok? E foram um exemplo, sim. Agora, estar a querer resumir a obra de Jesus na cruz como um exemplo corta, anula a abrangência e a intensidade daquilo que Jesus fez por nós. Não sei o que é que tu achas sobre isso. Ora, eu, olhando aqui para o livro do Levítico, eu, como cristão, eu estou com o olho aqui, mas estou já também a tentar perceber que impacto é que isto tem na minha fé, não é? Até porque isto é muito importante, porque este livro está no centro do que a Bíblia diz que a lei serve de aio para nos levar a Cristo. Sim. Ok? E aqui estamos mesmo no núcleo duro da lei. Ok? Estamos aqui no núcleo duro da lei. E ela leva-nos a Cristo. E quando eles faziam estes sacrifícios e levavam estes animais, e normalmente eram cordeiros, não eram só cordeiros que eles imolavam, que eles sacrificavam, mas normalmente eram cordeiros, e não está aqui porque está a falar dos sacrifícios, mas depois ainda havia a Páscoa e havia outras celebrações.
A verdade é que havia aqui um grande simbolismo. E só para, antes de passar a palavra para ti, eu nunca vi nenhum sacrifício, já assisti a matar-se animais, mas sem qualquer... Sim, sem nós qualquer... temos, cá em Portugal temos a matança do porco, não é? Sim, mas sem qualquer significado religioso Exatamente. associado a ele, não é? Mas quando Jesus começou a exercer o seu ministério, a imagem dos sacrifícios no templo eram muito fortes. Okay? Faziam parte da vida das pessoas, faziam parte do seu cotidiano, faziam parte do seu contexto religioso e do seu zelo religioso. E eu sinto-me fascinado, eu sinto-me, isto mexe comigo, e estou a imaginar as duas vezes em que João Batista olha para Jesus, aponta, refere-se a ele concretamente dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, isto em pessoas que estavam habituadas a ir ao templo, pessoas que estavam habituadas a levar os seus sacrifícios, pessoas que estavam habituadas a colocar as suas mãos sobre estes sacrifícios, oravam, pediam perdão a Deus, diziam: Deus, este animalzinho é inocente, morre em meu lugar porque eu sei que o resultado do meu pecado é a morte. Então... Os que o faziam honestamente, não é? Os que o faziam com... Os que o faziam honestamente, obviamente. Claro, a gente sabe que havia depois outras... e eu vou abordar depois essa outra parte da questão dessa honestidade. Vai ser a outra parte que eu gostava daqui de abordar contigo. Mas sim, esta ideia, repetir constantemente, tinham que colocar as mãos sobre o sacrifício. Não era simplesmente deixar ali e o sacerdote que tratasse de alguma coisa. Porque havia a questão do sacerdote. Porque havia aqui uma dimensão do ofertante, do sacrifício, do sacerdote. E não era só simplesmente despejar. Não era, aliás, como tu disseste, eles participavam até da própria... comiam até, e isto depois havia várias regras, umas partes, havia aqui toda uma questão cerimonial do que era para ser consumido, o que é que não era, o que é que pertencia aos sacerdotes, o que é que pertencia às pessoas. Pronto. Mas as pessoas participavam, portanto, tinham um papel ativo naquilo e sentiam, e quando honestamente o faziam, sentiam o peso. Obviamente, quando estavam a fazer bem, eram movidos pela contrição de coração, não é? Então, esta ideia de... Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, eu acho isto fascinante. E depois Pedro também vai referir-se que Jesus morreu o justo pelos injustos. Portanto, a questão da substituição para mim é muito importante. E o Velho Testamento e a lei que já apontavam para Jesus e de uma forma simbólica já estavam a demonstrar aquilo que Jesus fez. E depois o livro de Hebreus vai então consumar e vai dar aqui um significado abrangente e total disto tudo, não é? Mas gostava de escutar de ti também. Não, é pá, a dizer que talvez um dos erros que talvez muitos cristãos, erros de avaliação que às vezes os cristãos fazem relativamente ao livro de Levítico tem precisamente tem a ver com o tipo de abordagem que pretendem ter ao livro. E há pessoas que, como não conseguem encontrar correspondência neste excesso de descrição, vamos dizer assim, Sim. E para eles fica muito difícil de conseguir entender, porque é um sacrifício tão detalhado, isto para nós não tem qualquer sentido e assim. Mas realmente nós, enquanto cristãos, eu acho que aquilo que temos que olhar para o livro de Levítico não é tanto detalhe no sentido do ritual em si, porque isso foi uma coisa que foi para Israel naquele instante, diga-se, naquele momento, naquele contexto que perdurou ainda durante séculos, até aos tempos de Jesus, como referiste há pouco. Mas para nós aquilo que é relevante, e vai bater exatamente no que estavas a dizer, eu penso que aquilo que é relevante para nós é ver as grandes parangonas do livro de Levítico, que é o quê? A ideia, como tu já referiste, eu daqui a bocado vou buscar, se tiver tempo, porque isto está a passar depressa. Eu vou sugerir um pequeno versículo que tem tudo a ver com o que estamos a conversarmos e depois eu vou referi-lo, se entretanto não falares dele. Mas tem a ver com esta ideia, para já que tu já referiste, que é a santidade de Deus.
Esta é sim. uma das grandes parangonas, se não a maior delas todas. Sim, é maior. Eu até me arriscaria a dizer que é a grande parangona bíblica. Aquilo que está por detrás de tudo, de tudo, de tudo, é que nós temos um Sim, Deus que não é como nós. Nós temos um sim, Deus que é santo, completamente separado de tudo aquilo que é contrário à sua natureza, não é? Bom, então acho que, olhando para o Levítico, é a forma como devemos olhar para estas grandes letras garrafais, temos um Deus que é santo, que o livro de Levítico nos apresenta, é a ideia, e isto teologicamente é relevantíssimo, como tu referiste bem, o princípio do sacrifício substitutivo. Eu acho que isso também, sim, porque depois vai-se cumprir em Cristo de uma forma cabal, e isso também é determinante. Portanto, mais do que ver aqui o detalhe ou o ritual, se ele punha a mão em cima da cabeça ou não, no sentido, claro que hoje não temos que pôr a mão em cima da cabeça de ninguém, sim, mas está lá o ensino, isso precisamente sim, que referiste, da substituição, é uma doutrina fundamental para nós, para a nossa fé, com toda a certeza. E ainda aqui um outro aspecto que tem a ver, e depois tem a ver com a questão do puro e do impuro. E eu às sim. vezes a ideia que eu tenho é que às vezes as pessoas também não. E muitas vezes porque também não têm essa responsabilidade, a verdade é essa, não estou aqui a criticar ninguém, está bem, o livro do Levítico é um livro que dá muita luta, mesmo para quem lida um bocadinho com a Bíblia, dá sempre bastante luta, não é? Sim, Mas às vezes a questão da impureza e da pureza não era face à vida da pessoa de uma forma cotidiana, tem a ver com pureza e impureza cerimonial, não, porque às vezes dá a ideia que a pessoa era impuro, uma pessoa era impuro, então, tirando a questão da lepra, eventualmente sim, no caso de ter sim. que viver à parte das pessoas, Alguns isso é outra coisa. aspectos mais Alguns adiante, aspectos sim. sim, mas a Sim, questão, a grande preocupação do puro e do impuro tem a ver com a questão cerimonial, se eu estou capaz de me chegar ao pé de um Deus que é santo ou não. E exatamente. eu acho que este, e passo já a partir, deixa-me só, acho que este é outra grande parangona do livro de Levítico, que é demonstrar vezes e vezes e vezes sem conta que nós em circunstâncias normais, que é a nossa condição pecaminosa, nós não temos capacidade para chegar a Deus. Claro que depois em Cristo temos, naturalmente, tudo isso depois Sim, vai se focar em sim, Cristo, não é? Portanto, eu acho que sim, se eu tivesse que resumir o livro de Levítico em assim parangonas grandes, em vez de estar preso aos detalhes, que os detalhes e depois é que dificultam a compreensão, eu diria isto, a santidade de Deus, o sacrifício substitutivo que é fundamental e aquilo que fica sim, implícito da necessidade, ou melhor, da impossibilidade de nos chegarmos de forma humana e natural a um Deus que é santo, que é completamente diferente de sim. nós. Sim, e aqui a questão das pessoas tocarem e colocarem as mãos sobre o animal, eu não entendo como aqui como uma transferência mística dos pecados. Sim, 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 sim. Entendo antes como uma identificação, É uma ok? figura, sim, uma figura, não é? A Uma pessoa figura, uma identificação representada. Exato. e era aqui uma representação simbólica da própria pessoa, dos seus próprios pecados. Portanto, havia aqui não uma transferência mística, hum, o mais aproximado que havia disso seria o bode que O eles emissário. enviavam, o bode emissário. E também não era uma transferência mística, era uma questão simbólica de que Deus esquecia e perdoava os pecados e tudo mais. Portanto, é importante ver isso. Antes de avançarmos aqui, e porque o tempo está a correr, os detalhes no livro de Levítico são muito importantes. São cansativos e tudo mais, mas tem a ver com isso mesmo que estavas a referir, com a questão do puro e o impuro. Até porque muitos, na parte final, debatem muito por causa das questões de dieta. Epá, porque é que é aquilo? Porque é que é aquela dieta? Uns insistiam, bem, isto era para Deus criar aqui um distanciamento muito grande e um distanciamento dos outros povos, os povos cananeus. Epá, mas, por exemplo, os cananeus faziam um culto muito forte ao touro e Deus não proíbe. E alguns sacrifícios sacrificavam-se bezerros. Portanto, outros dizem, não, era por questões de saúde, e nós dizemos, ficamos muito contentes, eu não como porco, estão a ver, isto não é muito bom para a nossa saúde, e Deus dizia que não deviam comer. Mas nem todos os animais tinham essa complicação. Mas tinha a ver com isso, com os detalhes. E realmente, com a descrição que Deus faz, no fundo Deus está a proibir que se comam espécies confusas.
E o que é que são espécies confusas? Epá, é, por exemplo, espécies que tenham cascos fendidos, que parecem herbívoros, mas não são herbívoros. Ou peixes que têm aspecto de peixe, mas não têm escamas ou barbatanas. Portanto, parece um detalhezinho, mas Deus estava a criar aqui um contraste sobre o que era puro e impuro, porque isto também refletia a sua própria natureza e em tudo isto Deus estava a querer fazer essa referência. Mas isto foi só um detalhe, eu nem queria falar sobre isso. Eu queria falar era sobre outra coisa. Já falámos então da questão do substituto e há pouco falámos da questão do... estávamos a falar da questão dos que eram sinceros e dos que não eram sinceros. Sim. E o livro de Levítico, juntamente quando diz que eles colocavam as mãos, mais à frente, depois diz que Deus, aquilo vai ser para cheiro suave. Sim. Recordas-te? Consegues? Vou só ler Sim, aqui há vários. Tem vários, praticamente Repete em todos. imenso. Em todos. É praticamente por em exemplo. todos. Sim, praticamente em todos ele diz. 1:9 termina, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Ora, Sim. epá, nós precisamos de entender que aquilo não era um churrasco. O 13, o 17, só no capítulo 1 há pelo menos 3 Isto citações. repete imensas vezes. Cheiro suave. Epá, eu não sei se alguma vez tentaste fazer um churrasco e deixaste queimar a carne. O churrasco de carne cheira muito bem, mas carne queimada não cheira nada bem. Então, do que é que a Bíblia estará aqui a falar? Epá, não pode ser da componente do odor material. De um cheiro literal, não é? Deus está aqui a falar de alguma coisa mais profunda. Ou seja, neste sacrifício, alguma coisa vai ser aprazível a Deus. E não é tanto o cheiro material daquilo que chega a Deus, mas a questão lá está, da obediência. Porque Deus, em certos momentos, diz: eu estou cansado dos vossos sacrifícios, estou cansado das vossas festas solenes, e provavelmente eles até ofereceriam os animais mais perfeitinhos, e até poderia ser isso, não é? Mas a atitude do ofertante, o que motivou aqueles passos para ele se aproximar de Deus, buscar o perdão de Deus, é que tornavam aquela oferta um cheiro suave. E depois, juntamente com isto, profetas, salmistas, e eu se calhar depois vou tentar ler o Salmo 51, o próprio rei Davi vai dizer: tu não buscas sacrifícios, ó Deus, se tu buscasses eu já te os tinha dado. Sim. Portanto, Deus está à procura de obediência, Deus está à procura... Atenção, os sacrifícios têm uma importância muito grande porque Deus está à procura de justiça. E Jesus, quando Jesus veio, Deus disse que alguém tinha que morrer e Jesus morreu. Eu costumo dizer e acredito, e isto para mim é certo e absoluto. Todos os pecados, absolutamente todos os pecados que aconteceram ou hão de acontecer, todos vão resultar em morte. Todos. Sim. Mesmo dos crentes, mesmo dos que vão ser salvos, todos os pecados vão resultar em morte. Ora, dos salvos resultou na morte de alguém que os substituiu. Sim. Ok? Portanto, Jesus substituiu-nos, mas os nossos pecados resultaram em morte. Portanto, o nosso Deus é santo, o nosso Deus não brinca em relação ao pecado. A justiça foi cumprida, não é? É importante percebermos que alguém pagou. Exatamente. Pagou. Deus perdoa-te a ti, Deus perdoa-me a mim, não é? Subiu para o lado, pronto, a gente... coitadinho do Paulo, ele fez aquilo, mas nós vamos fingir que ele nem fez. Deus não fez isso, portanto, Deus exige isso. Mais, eu cresci com este imaginário infeliz, alimentado por muitas circunstâncias, e há pouco tempo estava a ver a ilustração de um livro e fez-me lembrar isso. Os sacrifícios não são feitos para apaziguar ou para cumprir alguma exigência do diabo. Ok? Os sacrifícios são uma exigência de Deus. E Jesus morreu por uma exigência dele próprio, sendo ele Deus. Estás a compreender aqui? Estou aqui a fazer um jogo por causa da Trindade, não é? Portanto, sim. Estes sacrifícios eram uma exigência de Deus, ok? Então, esta ideia do
o sacrificar, mas aqui há algo mais do que sacrificar. Há aqui uma atitude, há aqui uma intenção por trás disto que torna o sacrifício, mesmo sendo queimado totalmente no altar, o cheiro para Deus tornaria-se agradável por causa da atitude do adorador, por causa da atitude daquele que se está a aproximar de Deus. E essa parte eu gostava de destacar também. Sim, porque no fundo eu penso que eu acho que Deus com o povo de Israel era extremamente pedagógico, obviamente, não é? Porque estava a formar um povo das bases enquanto nação, enquanto povo, não é? O povo tinha sido do Egito, aliás, uma geração tinha ficado no deserto, esta é uma nova geração que está pela primeira vez a entrar num contexto mais promissor, porque tinham passado a vida toda no deserto, e Deus está aqui a lançar aqui as bases, isto é a lei da Constituição ao mais alto nível para esta nação de Israel, não é? E eu acho que, obviamente, a forma como Deus age com a nação é uma forma pedagógica, mesmo nos sacrifícios, e... quer dizer, isto acaba por ter aqui vamos dizer, uma coisa que implica a outra, ou seja, para a pessoa ter a atitude certa face àquilo que era pedido, é porque a pessoa tinha entendido a lição. Exatamente. Não é? Exatamente, e só exatamente. assim, portanto, não era o ritual em si, não era o ritual por si só. Exatamente. Tinha a ver com, ok, não, tu percebeste o que é que está aqui em causa, tu percebeste qual é a imagem que eu quero passar. E isto vai bater bem com o texto que eu quero acrescentar, mas antes de acrescentar, malta, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, podem escrever. Está aqui uma do Ivo, eu vou colocar aqui, o Ivo colocou o versículo que o pastor Paulo referiu de Levítico e de Pedro, não podemos dizer que é um desafio versus mandamento. É um desafio com toda a certeza, mas Paulo que diz ser santos é um desafio, é um mandamento, é um marco, é um marco identitário. Como é que tu colocarias? Eu acho que sei o que é que diria, mas Epá, se sabes o que dirias, eu queres que eu estou a diga? tentar, eu estou a tentar perceber o sentido da pergunta. Eu acho, deixa-me adiantar, eu acho que não é, lá está, eu acho que não é, vê, Deus aí com Israel, Deus dá uma série dá uma série de leis, dá uma série, como acabámos de ver, Levítico e não só, mas Levítico agora particularmente, e sempre com esta tónica, um Deus que é santo, sede santos porque eu sou santo, e toda esta forma de vocês agirem, até na adoração, não só, também fora da adoração, mas na adoração, é porque eu vos tirei do Egito, porque eu sou o Deus que vos santifico, está lá em Levítico várias vezes, porque eu sou o Deus que vos santifico porque eu sou santo. Então, o povo de Israel, ele tinha que agir em santidade de uma forma... lá está, eles estavam debaixo daquele contexto da aliança mosaica que é um bocadinho diferente, da aliança do Sinai que é um bocadinho diferente da nossa no sentido retributivo. Mas eu acho que quando chegamos ao Novo Testamento e quando chegamos a Pedro, eu acho que o versículo é o mesmo, a grande verdade é a mesma, temos um Deus que é santo, mas eu acho que a tónica é ligeiramente diferente na aplicação para nós. Ou seja, não é que nós nos vejamos obrigados a agir assim, em santidade, mas é como que dizendo é alguma coisa que faz parte da natureza que nós temos em Cristo. Ou seja, não é uma coisa que eu tenho que procurar, é uma coisa que eu tenho que encontrar em mim se verdadeiramente eu sou de Cristo. Eu não sei porque são as tais evidências do relacionamento que nós temos com Deus. Né? Ok, eu estou a perceber, e aqui a questão da graça. Eu também sinto muito as palavras de um teólogo alemão, com um nome dificílimo de pronunciar, que ele falava muito da graça barata, cheap grace. E nós temos um conceito errado de graça e achamos que graça é permitir tudo. A graça para nós é de graça, mas teve um preço elevadíssimo para Deus. E nós, como crentes, eu acho que isto, porque aquilo apresenta-se ali no imperativo, sede,
Obviamente, os pressupostos que estão por trás, como estavas a dizer, são diferentes daquilo que encontramos no Velho Testamento. Porque nós sabemos que só o podemos ser através de Cristo. Obviamente, ora, compreendendo isso, não ignorando a graça, compreendendo a importância da graça, compreendendo tudo isso, mas entendemos que devemos buscar essa vida santa. E entender também que o Deus do Velho Testamento não mudou, não lhe aconteceu. Paulo, deixa-me dizer isto de outra maneira, se calhar, talvez até mais desafiadora para quem nos está a ouvir, não é? Eu acho que é possível tu estavas a dizer o buscar, o viver de forma santa. Claro que, pronto, não quero entrar aqui naquilo que é o trabalho de Deus e o nosso trabalho, ficávamos aqui mais 3 horas só a falar disto, não quero dificultar. Mas mais do que uma... Porque assim, pode haver alguém que vive de uma forma piedosa, mas que não é salvo, mas eu não concebo alguém que seja salvo e que não vive de uma forma piedosa. Ok? Certo. Sim, ou seja, é isto para dizer o quê? Para dizer que, para mim, a santidade que Deus requer é uma santidade que ela vai existir de uma forma natural em todos aqueles que têm um relacionamento profundo e real com Deus, real com Cristo. Não é uma conversão genuína. Sim. Então, eu acho que, de certa forma, e ver se me explico, eu acho que para aquilo que é o crente genuíno, é alguma coisa que brota de forma natural. Não significa perfeição, porque perfeição ninguém é perfeito. Mas não é tanto uma coisa que eu procuro naquele sentido que não tenho... Não, é uma coisa que eu desenvolvo e que o Espírito Santo quer fazer. Não é tanto uma procura externa, mas é alguma coisa que existe se eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu acho que essa é a grande distinção se quisermos, do contexto israelita para o nosso, até por causa da revelação que temos. Porque a revelação que temos também nos ajuda a enquadrar a nossa vida. Sim. Mas é interessante, Nuno, é interessante repararmos que esta noção de santidade aplicada a nós, ela assenta na questão dos tais sacrifícios e do tal perdão de Deus. Ok? Portanto, temos que passar por aí para podermos então chegarmos... porque aqui a lógica é sempre o puro... por estas circunstâncias pode-se tornar puro e aproximar-se de Deus. Portanto, e nós não éramos dignos, mas através de Cristo podemos chegarmos de Deus. E como estavas a dizer, e eu concordo, depois de uma forma natural o crente vai desejar viver essa vida santa. Agora, como é que o Ivo colocava as coisas? Se era um desafio, se era um mandamento? Sim, desafio versus mandamento, ou seja, penso eu que era essa a ideia, se o ser santo porque eu sou santo, se tem a força de um mandamento... ou se é o desafio, ou se é... Eu percebo a pergunta, não sei se... porque acho que é um bocadinho dos dois e não é nenhum, não é? Quer dizer... Exatamente, eu não consigo dizer é só de um. Porque se eu disser assim é um desafio, se calhar vamos chegar... Se calhar é um desafio, se calhar é facultativo. É um mandamento, depois isto se calhar já vai, se calhar aqui as obras a questão da graça. Né? Exatamente. Portanto, acho que tem um bocadinho dos dois. Deixa-me dificultar a vida um bocadinho. Temos tempo para dificultar a vida um bocadinho. Deixa-me dificultar. Também poderemos entender, agora, ia dizer fazendo advogado do diabo, mas o diabo não é para aqui chamado, portanto nem fica bem. Mas dificultando aqui a vida, poderíamos dizer que, porque nós sabemos que podemos ver santidade de duas maneiras. A santidade do ponto de vista posicional. Sim. E essa encontramos em Cristo. Sim. Nós somos santos, em Cristo somos santos, somos justificados, e isso é algo que Sim. em Cristo somos, não estamos a ser, somos. E depois também temos a questão da santidade de uma perspectiva, de uma questão progressiva que tem a ver com a forma, com a maneira como vivemos a nossa vida, naquilo que são as nossas ações, ok? Sim. Também poderia eu dizer que Pedro diz, sede santo porque eu sou santo. Então, mas eu em Cristo já sou santo, está feito, independentemente da forma como viva. É? Sim, mas a Bíblia depois também temos outro versículo que fala de operar a vossa salvação. Portanto, há aqui vários aspectos. E não temos, e um dos grandes erros quando falamos aqui de santificação é nós abordarmos normalmente no aspecto negativo. E a santificação tem a mesma intensidade do separados de, como também separados para. Sim. Ok? Mas nós normalmente focamos os separados de, a questão da santificação de estar separado, afastado,
de alguma coisa. Mas a santificação não é só isso. A santificação envolve também o aspecto ativo para com um determinado objetivo. E quando não estamos a cumprir também esse objetivo, também estamos a defraudar essa questão da santidade. E muitas vezes ignoramos isso. Porque aqui este jogo de puro e impuro que existe aqui no livro de Levítico não é só para lhe atribuir uma determinada posição, é para lhe atribuir uma determinada funcionalidade, um determinado valor, porque depois é usado no contexto de Deus. Não sei se estou-me a fazer explicar, porque muitas vezes o nosso foco é sempre o negativo. Santificação é estar afastado, separado de alguma coisa. E santificação não é só isso. Isso é só metade do que é santificação. A outra metade é separado para alguma coisa, ok? Para o serviço. É sempre as duas coisas de mão dada, não é? Porque separados do pecado, obviamente que isso vai depois potenciar aquilo que é a nossa vida até para trazer glória ao nome de Deus e para, portanto, nunca é para uma posição neutra. Não somos separados do pecado para ficar em cima do muro. Nós somos separados do pecado para poder avançar para coisas mais... Sim, mas há quem tente. Eu percebo há quem tente ter uma posição aqui neutra. O tempo está a passar rápido. Temos aqui alguns comentários. Aqui o colega Ruben Martins diz: a nossa santidade é uma declaração de amor a Deus, ainda que Ele permitisse pecar durante um período de tempo. Eu escolheria não pecar. Não é uma pergunta, é um comentário e certamente, não é? Sim, gosto, concordo com o que ele está a dizer. Claro, sim. Porque se entendemos o que Deus fez por nós temos esse desejo de buscar essa vida santa e é uma homenagem, se quisermos. Sim, é uma declaração de amor, concordo. É mais do que estar a querer comprar um favor ou obter aqui obter aqui o Abel também favor. diz que Hebreus 9,14 fala da distinção entre o sacrifício de Jesus e dos animais no que toca à consciência. Será esse o grande diferencial entre estes dois sacrifícios? Ou seja, Jesus morreu de forma conscientemente, os animais não tinham consciência do que estavam a ser usados. Será isso? Eu estou a compreender o que o Abel está a dizer, sim. Jesus ele foi ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício, e depois por um diverso conjunto de situações tornou-se um sacrifício eterno, porque os outros sacrifícios dos animais eram repetidos constante e de uma forma muito intensa, e o sacrifício de Jesus é pleno até porque Jesus morreu humano, como homem, e isso também tem toda a importância, não é? E ele sim substitui-nos. Não eram os cordeirinhos que nos substituíam, ok? Não eram os sacrifícios que nos substituíam. Era a questão de Jesus nos substituir plenamente. Isso sim. O Abel colocou aí qualquer coisa? Não, ele estava a dizer que ele estava a se referir à consciência do ofertante, não era do animal. Pois, eu realmente... Ok. Sim, mas acho que dos dois a consciência tinha muito a ver, não é? Mesmo aquele que levava o animal, se a consciência fosse errada, também não seria aceito por Deus, mesmo que o sacrifício cumprisse todos os requisitos técnicos. Ele pôs aqui mais alguma coisa a pôr o versículo. Nós não temos tempo, temos 1 minuto e 30. Só tem 1 minuto e 30. Só quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo maculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Não temos tempo, Abel, não temos tempo. Sim, mas lá está, mas tem a ver com o efeito poderoso do sacrifício de Jesus Cristo. Obviamente sim. O Abel lançou aqui alguns versículos e nós como crentes, como cristãos, só conseguimos e devemos ler o livro de Levítico e sem deixar de ter presente depois aquilo que o livro de Hebreus vai enquadrar e vai trazer nova luz e novo significado a todos esses sacrifícios e tudo aquilo que era lá descrito.
Muito bem, Sim. temos 40 segundos, não temos mais, não tenho tempo até mas Então, ficou tudo dito. mas diz-nos qual é o versículo para a gente Epá, ficar em casa a era pensar nele. precisamente Levítico 10, no seguimento de Deus ter morto Nadab e Abiú. Deus e depois diz: serei santificado naquele que se chegar a mim e serei glorificado diante de toda a congregação. Deus estava interessado que se chegassem a ele de uma forma santa, porque isso também era testemunho da santidade de Deus. E não temos tempo, amigos, não temos tempo. Próxima semana, Nathaniel, Paula vai estar comigo, livro de números. Paulo, muito obrigado. Temos 8 segundos. Malta, obrigado por assistirem. Obrigado a todos também. E vai Obrigado, acabar. Nuno. E vai Vai acabar. Vai. Um abração para todos.